Olá, eu falo a respeito das eleições gerais do Chile ocorridas no último domingo, 21 de novembro de 2021, para eleger presidente da República, renovar 155 cadeiras da Câmara dos Deputados, ou seja, uma renovação integral, e parte do Senado, 27 cadeiras. Os resultados para presidente foram bem divulgados aqui no Brasil e na América do Sul de maneira geral e mostraram que os candidatos que vão disputar o segundo turno, com um percentual de votos muito baixo, representam, de certa maneira, o extremo do espectro político, sobretudo o candidato da direita, ou da ultradireita, ou da extrema-direita, José Antônio Castries, que na eleição anterior, de 2017, havia ficado em quarto lugar, uma figura de pouca expressão, mas que acabou ocupando um espaço que a direita tradicional, com o atual governo de Sebastião Pinheiro, havia perdido, se desgastado muito com as manifestações ocorridas em 2019, as manifestações populares que desembocaram aí na Assembleia Nacional Constituinte, que também desgastaram a centro-esquerda. Tanto é que esse candidato jovem, Gabriel Boric, que vai para o segundo turno, ficou em segundo lugar nessa eleição, um deputado nacional, ele representa, pelo menos do ponto de vista econômico, algo que, de certa maneira, pode chamá-lo do extremo da esquerda, embora não seja o candidato tradicional da esquerda que foi o último colocado, né, o Eduardo Artés Brichetti. Pois bem, então mas se Gabriel Boric pode ser enquadrado como um candidato que está na extrema esquerda do ponto de vista das propostas econômicas, me parece claro que ele se enquadra no campo liberal, progressista, em temáticas como gênero, questões de gênero, questões ambientais, em muitos outros temas, em muitas outras pautas de maneira geral. Esse é o quadro que nós teremos em parte no segundo turno, mas esse quadro tende a ter aí um grau de tensão e polarização muito grande, seja pelas razões que eu apresentei agora, bem como pelo fato do país estar em meio a uma Assembleia Nacional Constituinte que parece também se mostrar com muita dificuldade de se decidir sobre temas candentes do Estado chileno, do funcionamento do sistema político, da questão econômica e tantas outras. Então, mas para entendermos ainda melhor esse quadro de disputa entre essas duas figuras que vão para o segundo turno, há que se considerar o voto facultativo no Chile. Esta é a terceira eleição nacional seguida em que vejo o voto facultativo. E em todas elas, a metade do eleitorado inscrito não comparece para votar. Na eleição anterior, no segundo turno, diferentemente da primeira vez, em 2013, em que vigorou o voto facultativo, no segundo turno houve uma ligeira diminuição da abstenção, ou seja, um número maior de eleitores entendeu necessário acorrer às urnas para participar da decisão, entendendo que alguma coisa relevante ali estava em jogo. Essa seria a esperança de um segundo turno agora no mês de dezembro, de que um número ainda mais significativo de eleitores concorra, aflua às urnas, uma vez que o grau de incerteza e polarização agora é muito maior do que foi tanto nas eleições de 2017 quanto nas eleições de 2013. Porém, para que a gente entenda a eleição majoritária presidencial, é muito importante que a gente tenha um olhar cuidadoso sobre os resultados para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Nas duas casas legislativas, a força política majoritária, e olhemos para isso com cuidado, porque a fragmentação também é muito grande nas casas legislativas, mas do ponto de vista de forças em coligação, a força política majoritária é Chile Podemos, que é uma direita tradicional,
dentro da qual se encontra o partido do atual presidente, muito desgastado politicamente, Sebastião Pinheiro. Teve a melhor votação. O partido propriamente do candidato que chegou em primeiro lugar, da extrema-direita, o Partido Republicano, que está dentro da frente cristã, vejam vocês o nome, é uma força política que ficou lá pela quarta, quinta colocação. Mas é possível que nesse segundo turno, ele, pelo que nessa segunda-feira José Antônio Castro já acenou, ele vai tentar entabular negociações e espera vir a ter, em parte, o apoio desse grupo. Por outro lado, pela própria maneira como ele se portou em relação ao atual governo, né, procurando mostrar uma dissociação muito grande daquilo que foi interpretado como desastres do governo Sebastião Pinheiro, ele marcou uma distância muito grande. Então não se sabe até que ponto isso reverterá em votos para ele. Mas diante desse quadro de acirramento, de apolarização, é possível que, independentemente do que cada liderança venha a dizer, a gente já pudesse intuir mais ou menos para onde vão caminhar as forças políticas. E, de uma certa maneira, aquelas que poderíamos chamar de uma centro-esquerda, será mais difícil imaginar que elas estarão ao lado da candidatura de Gabriel Boric, independentemente dos gestos que ele venha a fazer. Já se viu também nessa segunda-feira que algumas lideranças intermediárias que se encontram debaixo desse espectro procuraram acenar que não se deve dar apoio a qualquer uma das candidaturas. Então, teremos que aguardar mais alguns dias para sentir a própria movimentação do candidato que ficou em segundo lugar, o candidato à esquerda, Gabriel Boric. Na Câmara dos Deputados, 9 coligações conseguiram ao menos um dos 155 assentos. Nenhuma força política, a Chile Podemos, que ficou com a maioria dos assentos, obteve maioria absoluta, e 5 forças políticas obtiveram ao menos um assento no Senado. Igualmente, nenhuma delas conseguiu se aproximar da metade mais um dos votos. É nítida a fragmentação. Se nós abríssemos essas coligações, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, pelos partidos que a integraram, nós veremos que esse número vai além de 20. Né? Do ponto de vista das forças tradicionais, que eu havia mencionado há pouco, vejamos que aquelas duas que foram tão importantes para formar a concertação democrática, responsável por uma transição para a democracia bem sucedida no final da década de 80, a saber, Partido Democrata Cristão e Partido Socialista, estavam juntos de novo nessa eleição, apoiando para presidente a senadora Yasna Provost Campilay, presidente do Senado, que ficou na quinta colocação, teve um desempenho ruim, e tanto na Câmara como no Senado, os dois partidos políticos, dentro desse novo pacto social, a coligação, conseguiram eleger deputados e senadores, o Partido Socialista com um pouco melhor de desempenho, mas ainda assim ambos somando poucas cadeiras, né, para que se encorpe um pouco mais em termos de negociação futura nos projetos, nas deliberações das duas casas legislativas, vão ter que atuar junto com os outros partidos que integraram o novo pacto social. Então precisaremos também estar atento a isso para saber como será a sorte e o futuro daquele que vier a ser o presidente do Chile. Era isso então que eu tinha a tratar a respeito da eleição geral no Chile, deixando para uma outra oportunidade comentários a respeito das eleições para conselheiros, aqueles cargos que se equivalem um pouco ao que no Brasil chamamos dos deputados estaduais. Na barra inferior nós temos aí links para textos, para outros vídeos, e convidamos a você que está nos assistindo pela primeira vez para acompanhar o nosso canal. Muito obrigado aí pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.